Você se lembra daquela vez inesquecível que nunca aconteceu? Falsas memórias. Eu andei recebendo algumas mensagens, devido ao programa, dizendo que eu sou muito sério e que eu não sorrio. Não. Eu não sorrio. Vai um biscoitinho aí? Não esquecendo que vocês podem mandar sugestões de temas aqui para serem abordadas no programa. Então, deixem aí nos comentários ou na nossa página do Facebook. Mas mantenham a comunicação aberta com a gente, para a gente poder sempre saber aí se tem alguma coisa que vocês querem discutir nesse espaço reservado para assuntos nerds. Então, usa esse espaço para isso, para poder conversar comigo e para poder ter a sua resposta aqui no vídeo. A intenção do canal é manter atualizações de vídeos todas as segundas-feiras ao meio-dia. Hoje a gente vai falar sobre falsas memórias. Você sabe o que são falsas memórias? Já passou por isso? Falsas memórias, como o próprio nome já diz, seriam coisas que você se lembra sem ter de fato vivido aquilo. N coisas podem catapultar isso na sua vida, essas coisas elas podem vir de um monte de origens diferentes, e por mais que você esteja aí falando e balançando a cabeça, não, comigo nunca aconteceu não, esse cara é maluco. Acredite em mim, com certeza em algum momento da sua vida você já passou por isso, isso é uma coisa comum. As pessoas normalmente não prestam atenção, elas se acham tão infalíveis e tal, e elas não querem acreditar que aquela determinada coisa que elas lembram daquele determinado jeito específico não era bem daquele jeito. E às vezes o detalhe faz toda a diferença, seja pra julgar se alguém estava certo ou errado numa discussão, coisas desse gênero. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos ver o que o mundo nerd tem a dizer sobre, né? E temos que tomar cuidado, né, gente? Porque tem que separar. Sonho é sonho. Vida real é vida real. Uma das coisas que pode acontecer é você acabar misturando, por exemplo, um sonho com a sua vida real. Tem gente que literalmente acorda de cara feia e fica te estranhando o dia inteiro. A pessoa fica te tratando com reservas, com uma certa distância, e no final das contas você não fez nada. Na prática, na vida real, você não fez nada. Mas a pessoa lembra daquilo. E o sentimento por trás da coisa é real. É realmente algo que ofendeu ela. Ela se sentiu magoada e, portanto, ela vai agir com você como se ela tivesse passado por aquilo na vida real, na carne. Uma outra coisa que pode acabar acarretando em falsas memórias são pré-julgamentos apressados. O cérebro tem uma certa dificuldade de guardar uma quantidade grande de informações. Se você passar de 6 ou 7 itens em uma lista de alguma coisa que alguém está conversando com você, muito provavelmente você vai começar a embaralhar essas coisas na cabeça. Então, o cérebro tende a fazer resumos. Só que algumas coisas você consegue resumir sem perder a essência, outras não. Então se você tem, sei lá, de repente uma piada que alguém te conta, e você se lembra do porquê que ela é engraçada, mas você não se lembra no como fazer ela ser engraçada. Você não lembra daquilo que eles chamam em inglês de punchline. Você não lembra da parte que faz com que ela tenha, na verdade, a coerência, que faça com que ela seja engraçada para os outros. Você riu pra caramba porque quem contou direitinho. Mas quando você vai contar aquilo pra outra pessoa, você tá crente que, bom, se eu falar do mesmo assunto, a pessoa vai achar graça também. E não é exatamente assim. Não é assim que a coisa funciona. E nessa do cérebro querer tomar atalhos, você acaba esbarrando no seguinte: as sensações costumam ser mais fáceis de lembrar do que necessariamente as imagens ou o contexto. Então, você de repente assiste um filme e o filme tem 2 horas e pouco, acontecem N coisas ao longo da história daquele filme. Você não vai... Quando o filme terminar e você acaba de sair da sala de cinema, você não vai ter nem condições de contar pra alguém, tintim por tintim, o que aconteceu ali, mesmo que o filme esteja fresco na sua cabeça. Você acabou de sair da sala e você não é capaz de lembrar de tudo. Mas o que acontece? Você vai passar algumas semanas, alguns meses, alguns anos ou muitos anos
E você talvez vá ser capaz de lembrar, tal filme era bom, tal filme era uma porcaria, tal filme era divertido, tal filme era engraçado. Mas você vai lembrar da sensação. E essa sensação, às vezes, ela não é necessariamente um mérito só do filme. Às vezes, você foi com um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas estava brincando pra caramba naquele dia. As pessoas do grupo estavam interagindo de uma forma que você tava super animado, você tava feliz, de repente até porque, sei lá, o carinha tava no grupo e tava afim de uma minazinha que também tava no grupo, e aí o meu telefone toca, cortando completamente o que eu tô dizendo. Oi, amor, você tá ao vivo aqui no Papo Nerd Sem Censura? E aí, de repente, o carinha tá gostando de uma minazinha, e os dois estão lá, tal, a cabeça dele tá em qualquer coisa. Tá prestando atenção se ele vai ter a chance de colocar a mão no ombro dela. Ele não tá prestando atenção no filme. Mas ele se lembra de rir junto com o grupo. Porque rir com o grupo é muito melhor! E no final, depois de alguns anos, ele vai lembrar daquele filme e vai falar: aquele filme era engraçado. De repente não, de repente era só o grupo que tava fazendo bastante arruaça e talvez fossem os únicos na sala de cinema que estivessem rindo. Porque o resto todo que tava prestando atenção no filme talvez tivesse entendido que o filme, na verdade, não é assim tão engraçado, o roteirista não foi feliz, ou o diretor é, sei lá, uma besta. Dessa forma, o seu envolvimento emocional desempenha um papel importante na forma como você vai se relacionar com as memórias e como você vai deixar com que elas venham à tona. Se de repente tem uma pessoa que você tem um enorme carinho por essa pessoa, um grande respeito, e até hoje, quase todas as vezes que você interagiu com essa pessoa, ela foi super simpática, carinhosa, respeitosa, e você é simplesmente incapaz de acreditar que ela faça mal a uma mosca. Você concorda comigo que ao longo de muitos anos de amizade, talvez essa pessoa não tenha mantido exatamente essa postura 100% das vezes? Ela é capaz de ter perdido a paciência com alguém em alguma situação, ou ter sido injusta, ou ter feito qualquer uma das coisas que você, em primeira instância, não diria que ela seria capaz ou que não fazem parte das características dessa pessoa. Então, mais pra frente, talvez você não se lembre daquela determinada briga que aconteceu na pizzaria. Na verdade, se você fosse parar pra prestar atenção, daquela vez, aquela pessoa foi realmente escrota. Ela podia estar num mau dia, ela fez algo que ela, de repente, até se arrepende bastante, não é o normal dela, mas quando você se lembrar daquele dia, talvez você, inclusive, atribua a culpa daquela discussão para uma outra pessoa do grupo, que talvez seja mais brincalhona, que talvez seja mais fofoqueira, ou que talvez seja mais antipática. Você talvez faça transferências de pensamentos em relação a: aquela pessoa não costuma agir de tal jeito, aquela outra costuma ser mais palhaça. Eu lembro que teve briga, então automaticamente o palhaço deve ter sido o causador de tudo. Não é possível, o outro é tão bonzinho. Bom, como a gente tá vendo, as coisas não são bem assim. Então, essa série de coisas que podem acontecer, sejam sonhos, sejam envolvimentos emocionais, seja o resumo / atalho que o seu cérebro toma para conseguir socar um monte de informação junta, todos esses elementos podem ser responsáveis por te fazer pensar em alguma coisa que na verdade não é exatamente assim. Você pode estar lembrando errado, então dê uma chance, seja para aquele filme antigo que você viu e na época você achou ruim, ou para aquele amigo que você achou que foi rude e talvez só estivesse tentando falar alguma coisa pro seu bem. Eu vou tentar fazer uma espécie de conexão, um link entre o que eu tô falando sobre falsas memórias e coisas que tem mais a ver na prática com o tópico do programa, né? No caso, séries, filmes, coisas realmente nerds. Se você for assistir uma série, exemplo, toda terça-feira à noite, ela passa no canal tal, você vai lá, espera chegar naquele determinado dia. Você separa um tempo da sua vida pra você não ter compromissos naquele determinado horário, você senta o bumbum na frente da televisão, você pega aquele baita copo de Coca-Cola gigante, você faz o seu baldinho de pipoca, você liga a televisão e calmamente, alegremente, você espera com que o seu programinha favorito comece a passar. Então você puxa o seu puff pra perto do sofá, joga os pezinhos pro alto e é feliz durante os seus 40 e tantos minutos de série, 1 hora de programa, e você assiste aquilo. Você só vai assistir o próximo daqui uma semana. Se essa série durar muitos anos, você vai levar muitos anos pra ver todos os episódios. É comum, inclusive,
que algumas séries que tem aproximadamente aí 22, 23, 24 episódios, como isso dá metade das semanas que tem num ano, eles passam essa série durante um tempo, e antes deles disponibilizarem a segunda, terceira, quarta temporada, eles reprisam a temporada inteira. Então acompanha comigo. Você assiste o primeiro episódio hoje. Daqui uma semana você assiste o outro episódio. E daqui tantas semanas você assiste mais um episódio. Isso sem falar que tem séries em determinadas emissoras que tem os breaks, eles param durante algum tempo. Eles não fazem toda a sequência dos episódios realmente um atrás do outro, indefinidamente. Mas digamos que você vai ter a oportunidade de ver, antes de ver a próxima temporada, você vai ver os episódios pelo menos 2 vezes, bem espaçadamente. E você assim assiste a série toda, tendo estado em contato com ela por vários anos. Vamos só como exemplo dizer que a série tem 5 temporadas. São 5 anos, ok? Beleza. Vamos analisar o outro lado da coisa. De repente uma determinada série começou, passou inteira, levou 5 anos e agora ela está disponível aí no, sei lá, Netflix. Você tem ela toda disponível para ver ela toda de uma vez só. Então, digamos que você separa alguns dias ou algumas semanas na qual você vai lá, coloca, assiste 3, 4, 5 episódios toda noite. Isso significa que em uma semana você basicamente termina de ver uma temporada. Na outra semana, que você estaria levando para ver o próximo episódio, se você estivesse acompanhando aquilo na emissora, você já vai estar vendo a próxima temporada. E aí você passa mais uma semana assistindo uma outra temporada. Lembre-se, é claro que eu estou falando de você ver vários episódios toda noite. E aí, em menos de um mês para algumas séries, ou um pouquinho mais de um mês para outras séries, digamos que você vê a série toda. Aquilo que uma determinada pessoa levou 5 anos, você levou aí um mês. Vamos dizer que o mês tem 5 semanas, ok? Quais são os prós e quais são os contras para essas duas pessoas? A pessoa que vê o negócio todo dia tem uma certa vantagem. Por quê? Quando se cria uma série, quando se faz uma programação de alguma coisa dessas, os personagens ele têm uma determinada evolução, eles têm troca de figurino, os atores, porque também passaram alguns anos, eles vão fazer mudanças físicas, às vezes dá uma engordada, às vezes dá uma emagrecida. A atuação deles, dependendo da fase, o que o cara tá passando naquela série, naquele momento, pode refletir tanto na atuação quanto na aparência do cara. E essas coisas, se você tá vendo elas mais comprimidamente, você vai ter a chance de notá-las, porque você acabou de ver o episódio anterior. Você vai estar mais ou menos fresco com aquilo que o cara falou pro outro, por que eles entraram naquela determinada porta, o que tinha naquele porta-luva, se a arma estava vazia, se não estava, se o cara falou que tinha medo de altura ou não. Então, conforme você vai vendo a coisa, com tudo fresco na cabeça, você vai aproveitar coisas nos próximos episódios que talvez quem viu o episódio uma semana, passa 7 dias, vai lá, vê outro episódio, a pessoa... Ela vai levar sua vidinha, ela vai trabalhar, ela vai cuidar da casa, dos filhos, do cachorro, por aí vai. Automaticamente, quando ela voltar pra assistir, é óbvio que ela não vai estar com tudo aquilo fresco na cabeça. Né? Então o que acontece? A pessoa que consegue assistir tudo numa tacada só vai ter uma visão geral mais ampla. Agora tem o outro lado. Vamos pensar assim. A série, pra poder acontecer, ela tem diversos personagens. Tem aí, sei lá, 10 personagens fixos, com 3 personagens principais. Tem mais o núcleo de apoio dos mafiosos de não sei da onde. Tem mais o outro grupo dos paramédicos de outro lugar. Tem a galerinha da biblioteca de não sei o que, os velhinhos que jogam xadrez na praça e por aí vai. Quando você vai ver, essa série, ela realmente contou com centenas de personagens. Ao longo dos episódios. Isso sem falar se a série é uma série que tem um aspecto de saga, com as histórias contínuas, ou se ela é o que eles chamam de procedural. Cada dia tem uma história, teoricamente, com começo, meio e fim. Talvez aí com uma linha mestra, costurando por trás as vidas dos personagens de uma forma que dê uma coerência maior para o todo. Se você for parar pra pensar, quando você termina de assistir uma série que você levou um mês, em um mês te fazer decorar ou entender a maior parte dos nomes dos personagens, acredite em mim, tem gente que não vai lembrar nem do nome dos personagens principais, quanto mais dos coadjuvantes. Ao passo que
A pessoa que assistiu aquele episódio numa determinada terça-feira às 8 da noite e viu o fulano de tal fazendo aquela determinada coisa, blá 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 blá, talvez até outra semana tenha comentado com um amigo: pô, vi uma série assim, tem o carinha X, ele fala o nome dele, ele faz não sei o que, achei interessante, tal negócio achei meio bobo, pá. Na outra semana, ele assiste de novo e o cara pergunta: e aí, tu viu mais aquela série? Vi. E, pô, então lembra aquilo que eu falei e tal? Não, na verdade consertaram, ficou bom. Pô, não, rapaz, eu não esperava, fizeram não sei o que, fiquei surpreso, cara. Ou seja, ao longo de 5 anos, você falou a respeito daqueles personagens, ou pelo menos pensou sobre aqueles personagens, e deu tempo do seu cérebro acomodar essa informação. Talvez você tenha gostado tanto da série que ao longo de 5 anos você tenha entrado em algum fã-clube, de repente aí num site, numa página, num blog, não sei lá. Talvez você tenha comprado a camiseta do cara, o gibi que saiu paralelo do não sei o que lá. Então é como se você estivesse dando tempo pra sua vida absorver aquele personagem, introjectar aquilo. Bonito. Fala aí. Basicamente, eu colocaria a coisa da seguinte forma: se você assiste uma série toda numa tacada só, você vai ter algumas vantagens, porque você vai aproveitar coisas que, se você assiste aos poucos, provavelmente essas coisas vão passar batido, porque a sua peneira tá mais aberta. Agora, se você tem o tempo de assistir essas coisas aos poucos, muito provavelmente, daqui muitos anos, você ainda vai lembrar daqueles personagens com mais riqueza de detalhes do que aquela pessoa que acabou de ver. Então, a minha pergunta pra vocês é a seguinte: como é que vocês preferem ver série? Toda de uma vez só? Quando ela já tá lá, disponível? Ou vocês gostam de acompanhar ela de acordo com o tempo em que elas estão passando? Comenta aqui embaixo. Não esquece, deixa, eu quero saber o que vocês acham a respeito. E olha que eu nem tô falando a respeito de séries que acabam com um final completamente aberto porque são canceladas. Isso daí é conversa pra outra hora. Agora eu só preciso disso mesmo. Então, se você gostou desse papo, por favor, se você acha que a gente merece, dê aí um joinha pra gente. Ajuda a divulgar. O canal precisa da sua ajuda pra crescer. Se inscreve no canal pra se manter atualizado com o material que vai saindo aí nas segundas-feiras. Deixe os seus comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.